Olá pessoal, esse é o podcast Meu Sucesso Agro, o podcast que vai ajudar você, empresário que atua no segmento agro, desde a produção rural, serviços, revenda, indústria, a reorganizar a gestão da sua empresa e alcançar resultados de alta performance, produtivas e econômicas. O meu nome é Túlio Leles. O meu é Carla Inácio e a gente está começando mais um episódio do Meu Sucesso Agro e hoje vai ser um episódio muito bacana. Na verdade, todos do Meu Sucesso Agro são bons, né? Com certeza. Todos. E hoje a gente vai falar sobre o que é contratação. Exatamente, contratação, né, Carla? É um assunto que eu acredito que seja um dos mais negligenciados, né? Um dos processos mais ignorados, talvez, pelos donos de empresa, pelos empresários, e tem muita coisa bacana para a gente falar sobre isso aí. Sabe uma coisa? O produtor rural, muitas vezes, vamos falar aqui da questão que tem uma conexão, né, com a produção, que é, por exemplo, a produção de animais. A reposição dos animais, né, que é a novilha, o animal que está entrando, né, novo, o produtor ele dá muita importância nisso. Tem que, no processo ali, ele tem que ter aquela atenção maior, né? Exatamente, porque é o futuro do plantel. Então, o futuro do plantel, quando a gente pensa em melhoramento genético, seja de sementes, seja de animais, o produtor rural, o empresário, ele sabe da importância, né, de renovar, por exemplo, o seu pátio de máquinas. Ele sabe que o futuro da produção dele está ali, nos animais que estão vindo. Agora, quando a gente pensa em pessoal, em time, muitas vezes as referências que a gente toma para poder realizar, né, concretizar uma contratação é muito empírico, né? E a gente precisa melhorar isso. Então, hoje a gente vai falar sobre a contratação, como contratar melhor, o que a gente tem que realmente se atentar, o processo como um todo. Então, se você quer entender um pouco mais sobre isso, se você quer adotar um processo de contratação mais eficiente, né? Se você quer começar a mudar o seu negócio através das pessoas que estão entrando, fica com a gente aqui. A gente já pede aí a sua inscrição no nosso canal do YouTube e a sua curtida. Exatamente. Contratação é tão importante, Túlio, que muitas vezes as pessoas deixam sempre para a última hora, né? Por exemplo, eu tenho que contratar alguém. Amanhã eu vejo, semana que vem eu vejo, eu vou no vizinho para ver se ele tem alguém para me indicar. Normalmente, as contratações no meio do agro é assim que são feitas, mas a gente sabe que nem sempre são boas. E não é só no agro não, viu, Carla? Né? Isso, acho que a grande parte das empresas funciona assim, ó. A pessoa chega e fala assim, você gosta de trabalhar? A pessoa fala, gosto, então está contratado. Você é ponta firme? Você faz direitinho? Faço. Então tá contratado, entra aí. É para começar quando? Pode agora. Agora, hoje. Senta aí. Então, a gente negligencia, né, todo um processo. Tem uma frase que diz o seguinte, né? Contrate devagar e demita rápido. Então, eu acho que quando a gente tem esse pensamento, né, que a gente precisa passar por um processo de maturação para poder realmente colocar essa pessoa para dentro, né? E, logicamente, o momento da demissão é porque existe já uma inadequação de alguma forma e a gente precisa, de alguma forma, fazer o desligamento, então cada um segue o seu caminho da forma melhor possível. E aí tem um ponto, né, que muita gente pensa, mas espera aí, isso aí é para empresa muito grande, ou então isso precisa ter um RH, eu tenho tanta coisa para cuidar na minha empresa, ainda vou ter que cuidar de contratação, e aí eu quero puxar o lado econômico, o lado financeiro, né? Você imagina, não tem nada mais caro do que contratar errado, porque quando você contrata errado e essa pessoa passa 3 meses, 4 meses, 6 meses na sua empresa e ela não dá certo, você teve todo aquele custo de contratação, de treinamento, se você deu treinamento, a gente vai falar sobre isso aqui, de adaptação, e aí não dá certo, né? E aí você tem que demitir e o custo envolvido em tudo isso, né? E o custo também de oportunidade e de produção, né? Porque se não deu certo, você não teve ali a produção que você imaginava, né? O resultado desejado daquela contratação. Por que a gente contrata uma pessoa? A gente contrata uma pessoa para fazer algo
que a gente deveria fazer para fazer tão bem quanto a gente. O empresário não consegue fazer tudo, então ele precisa ele contrata alguém. De pessoas para poder preencher aquilo. Ele não contrata para poder, né, fazer número. Tem uma função, um porquê de ser. Então, primeiro ponto é esse. É a gente entender que uma contratação bem feita, ela tem um efeito dominó muito positivo, mas uma contratação mal feita, com certeza é uma das coisas mais caras que tem numa organização. Exatamente. Quando você falou, Túlio, sobre a questão de contratar errado sai muito caro, a gente pode ver isso na fase inicial. Por isso que é tão importante você ter um método de contratação, porque cada fazenda, cada empresário vai ter o seu método. Eu vou fazer uma entrevista, eu vou, sei lá, vou fazer uma chamada na rádio local para falar que eu estou precisando de alguém, vou fazer uma seleção, algo assim. O grande problema é igual você falou, normalmente a pessoa precisa no susto. O que é isso? O funcionário estava ontem, hoje já não está, então não vai voltar mais. Mandou uma mensagem e falou, não vou mais. Normalmente é assim, né? Não vou mais trabalhar aí não, achei uma outra oportunidade no município vizinho. E aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que contratar no SUS. Por quê? Ele não tem, primeiro, referências de profissionais locais, sabe? Ele não preparou um outro funcionário mais novo para ficar no lugar do que saiu. E aí a gente fala da parte de treinamentos, para ter isso bem alinhado. Então, assim, são dores de cabeça que quando você vai olhar, tá ligado no seu financeiro, porque vai ter prejuízo, né? Você hoje manter um funcionário na sua organização custa dinheiro. Com certeza. E você falou um ponto interessante aí, Carla, que é assim, a gente pode ou treinar alguém da empresa para assumir aquele cargo, né? Então, você pode pegar o famoso prata da casa, né? Você pode formar o prata da casa ou você pode contratar alguém de fora. E quando que a gente escolhe, né? Isso é muito delicado, né? A gente traz alguém de fora para cumprir aquela função ou a gente coloca um prata da casa. Depende muito do tempo que você tem disponível para poder treinar uma pessoa, né? E da urgência que você tem para poder cumprir aquele... às vezes você tem uma questão competitiva que você precisa, né, daquele conhecimento imediato. Então não dá para alçar alguém, você tem que trazer alguém pronto. Então as duas coisas são importantes. Ao mesmo tempo você está capacitando as pessoas internamente para que elas possam ocupar um cargo, uma função, e também você ter essa possibilidade de trazer alguém pronto. Mas aí tem um ponto que é assim, trazer alguém pronto... ou vamos dizer assim, contratar alguém talentoso. Contratar alguém talentoso tem duas coisas. Primeiro, que é muito caro, né? Para a gente contratar alguém que tenha talento e que já está pronto, primeiro que vai sair caro, e a gente precisa entender assim, que tem um negócio que chama dependência da competência. O que é dependência da competência? É quando você tem ali encarnado, vamos dizer assim, naquela pessoa, personificado, né, uma habilidade que a sua empresa é muito dependente daquilo. Então, quando você tem essa situação, isso é um risco muito grande. Porque ter somente aquele funcionário ali com aquela habilidade, porque né? Quando você perde essa pessoa, você desmorona. Toda a estrutura ali. Toda a estrutura. Até mesmo os colegas, os seus outros funcionários vão sentir essa falta, porque, por exemplo, se for uma trilha ali de trabalho, vai faltar uma peça. Exatamente. E aí, qual que é o grande... Assim, se você gravar isso aqui, gente, anota aí, de alguma forma registra isso, né? O que a gente tem que conseguir garantir? Nós temos que construir um processo que ele seja tão excelente, que ele seja tão magnífico, né, que pessoas comuns consigam entregar um resultado de excelência. Então, o grande segredo está em você estabelecer um processo de como fazer, passo a passo, aonde pessoas comuns possam entregar um resultado de excelência. E aí você não fica necessariamente dependente da competência. Você tem um processo tão bem detalhado, né? estruturado,
que pessoas normais conseguem executá-lo. Até mesmo aquela pessoa que chegou sem experiência nenhuma, às vezes começa na função simples, né, do local, então você vai... eu falo muito sobre o plano de carreira, né, porque você tem que dar um norte para a pessoa que está chegando. Olha, nós trabalhamos dessa forma, aqui você tem pretensão de crescimento, aqui é isso e aquilo. Normalmente as pessoas não dão isso para o que vai chegando. Porque ele não tem, primeiro, um processo de contratação, ele não tem um processo de desenvolvimento da equipe, a equipe sempre faz as mesmas coisas, não se desenvolve, né? Não tem ali nenhum treinamento ali periódico. Olha, gente, vamos hoje aprender a fazer uma coisa que não fazemos, mas vamos fazer todo mundo. Porque, igual você falou, se todo mundo souber fazer um tiquinho de cada coisa, quando falta uma peça, você pode inserir. Vai ser mais... claro, vai ter ali um déficit de alguém, mas o processo não vai ser tão doloroso do que você tirar aquele que tem realmente, só ele tem o talento, é igual você falou. Aí a engrenagem não vai. A gente não pode ficar nessa dependência, né? Mas assim, para a gente entender a big picture, né, que é assim, a imagem maior do negócio. A contratação, vamos até fazer aqui um comparativo com o plantio. O plantio não começa no momento que a semente está sendo colocada na terra. O plantio começa no que a gente chama de preparação e pré-plantio. Né? Antes do trator ir colocar semente, precisa preparar a terra e dar as condições para colocar semente. Então, a gente volta aqui a falar assim, quais objetivos que você quer alcançar, qual a cultura que tem na sua empresa, qual função que você precisa preencher e qual perfil técnico, quais habilidades e competências técnicas e comportamentais você está buscando na pessoa. Então, primeiro, você, como gestor, precisa saber exatamente qual que é, né, aquela estrutura, aquele gap ali que você precisa preencher. Depois que você tem essa consciência, essa ciência, que você vai sair atrás de buscar um perfil que se encaixe, se enquadre, né, não só tecnicamente, mas que com a sua equipe, né, que vai ter um bom relacionamento com a sua equipe. Então, você estabelece isso, né? E aí você vai para o processo de contratação que não precisa ser necessariamente um processo mirabolante, é difícil, né? É igual eu falei, cada organização vai ter seu próprio processo de seletiva, né? Ele vai sentar e falar assim, olha, a minha cultura é de acordo com a sua cultura, então você tem que primeiramente ter a sua cultura muito bem desenhada para você realmente inserir o seu processo de contratação. Obviamente não vai ser igual ao do vizinho, porque às vezes o vizinho, a produção é maior, a fazenda é maior, o quadro de funcionários é maior, a rotatividade é menor. Então também você tem que entender que o do vizinho não é igual ao seu. Você tem que fazer o seu processo de contratação. E com o passar do tempo, você vai, obviamente, modificando, porque as coisas vão melhorando. Você vai ter ali uma esteira, né? Por exemplo, eu tenho tantos funcionários para tal área, mas eu preciso de um funcionário X. Não, se ali está sobrando um, eu vou treinar. Vou treinar um, vou colocar aqui nessa função. Sempre, obviamente, investindo no desenvolvimento. É igual você falou, muitas vezes a gente vai colocando todos numa função específica. Quando sai, a gente fica muito ligado à questão técnica. É igual você falou, a gente fica dependente. E assim, eu fico pensando que talvez quem está escutando a gente pode pensar assim, mas espera aí, vocês estão falando de produtor rural, de contratar um vaqueiro, de contratar um tocador de gado, de contratar um tratorista. Pô, não vou ter um processo de contratação necessariamente para contratar talvez, vamos dizer assim, um cargo que não seja tão estratégico, né? Que seja um cargo muito técnico, operacional. Mas só quero lembrar aqui, pessoal, que a gente está falando de pessoas. Nós estamos falando para empresários, tá? Que buscam tanto pessoas aí em cargos de gerência. Nós estamos falando aqui para empresários que têm empresas multinacionais ou empresas grandes que atuam aí no segmento do agro em alguma cadeia. Então, nós não estamos falando de contratação apenas de nível operacional. Tá? Nós estamos falando como contratar, né, pessoas para o seu marketing, como contratar pessoas em diversos segmentos da sua empresa. E uma queixa muito constante, Carla, é assim, aqui na minha região não tem gente boa, né? Aqui a gente não encontra, né? Eu acho que é a realidade de muitos, né? De muitos, mas... Você conversa com todo mundo, sempre é a mesma reclamação. Aqui não tem... É porque assim... Mas você acha que gente boa
competente, na sua maioria, está empregada ou está desempregada? Ela está empregada, obviamente, né? Ela tá na fazenda, ela já está ali no lugar dela. Então, muitas vezes a gente vai conversar com produtores e eles falam, não, aqui na minha região não tem gente boa, não. Nossa, é difícil demais. Aí você vai conversar com um profissional, né? O profissional que está ali procurando emprego, ele fala outra coisa. Não, mas não tem vaga. Aí você fica assim, fala, gente, mas como assim? Tá tendo um problema de comunicação. Mas é igual você falou. Primeiro, as pessoas boas já estão contratadas. Ou o produtor, ele desenvolve aqueles que ele já tem, né? E fala assim, nossa, eu vejo um potencial nesse rapaz, sei lá, de vaqueiro ele pode passar por uma questão mais técnica, vou investir nele. Então, também é a questão do preparar, né? É o contratar, treinar, desenvolver. E desenvolver. Assim, a gente falou isso em outro podcast, mas queria trazer isso aqui para o pessoal, que assim, aonde que a pessoa tem oportunidade de se desenvolver, né? Tem 3 ambientes onde as pessoas se desenvolvem, né? Em casa é um deles. Então, se a pessoa ela recebe, né, um direcionamento no lar, né? No lar, né, é um local de desenvolvimento. Então, o segundo é na escola. Então, escola, faculdade, faculdade, como um todo, o ensino, né? O que acontece muitas vezes? O terceiro aqui, não trazendo para o lado religioso, é a igreja. O que acontece é que muitas dessas pessoas que estão chegando aí na sua empresa, que estão batendo aí na sua porta, que já estão aí trabalhando, elas não tiveram esse desenvolvimento em casa. A casa, a família, vamos dizer assim, falhou no seu desenvolvimento. A escola falhou no desenvolvimento dessa pessoa e a igreja também falhou no desenvolvimento. E aí sobra realmente para o empresário preencher essa lacuna. Aí você fala assim, não, mas espera aí também é demais. Não é. Não adianta você reclamar só que não tem pessoas qualificadas. A pessoa vai chegar na sua empresa porque mesmo que ela seja uma pessoa qualificada, ela foi qualificada para atuar naquele outro esquema, naquela outra rotina, naquela outra cultura da empresa. Então, de qualquer forma, você vai ter que contratar uma pessoa que você enxergue o potencial de realizar e preencher aquela função. Pessoal, estamos aqui para apresentar um dos nossos apoiadores, que é a The Rios Brasil. Muito obrigado a The Rios Brasil. A gente sempre fala aqui, né, que quando a gente tem um apoiador, primeiro que nos incentiva a continuar esse trabalho, né, de levar aí conhecimento de alto padrão, conteúdo, né, de excelência para o segmento do agronegócio como um todo. E aí a gente tem esse parceiro extraordinário que realmente dá suporte, que dá direção, que acompanha os produtores rurais com um produto, né, que realmente tem todo um embasamento tecnológico e que tem um retorno do campo, né? A The Rios Brasil é uma empresa de nutrição animal, mas que conhece as necessidades, conhece os desafios do produtor brasileiro e aí, se atentando para isso, ela oferece soluções e serviços que vão de encontro aí, né? Vamos dizer assim, uma cesta tecnológica para o produtor rural. Então, assim, se você precisa de um parceiro, né, que esteja de mãos dadas aí com você no seu negócio, para que você alcance os seus objetivos, os seus resultados e na sua produção como um todo, né, tanto levando conforto, qualidade, né, para os seus animais e também para o seu negócio no geral, não deixe de conhecer a The Rios Brasil. Beleza, pessoal? Você pode entrar em contato com a gente aqui, que a gente passa o direcionamento e vamos deixar o link também da The Rios, do representante, do consultor mais perto de você. Após fazer isso, a gente vai falar um pouco mais do processo de contratação, né? Você tem que acompanhar a pessoa. O desenvolvimento, né? Não é só você contratar e deixar ali, né, jogado, né? Exatamente. Você vai ter que contratar, você vai ter que acompanhar o desenvolvimento, você vai ter que estabelecer para ela o que nós falamos aqui das metas, né? Você vai ter que demonstrar para ela o regulamento da empresa, o que é permitido, o que não é permitido, qual o comportamento que se espera dela e qual que é a função, né? O que ela tem que realizar, como que ela tem que realizar e o que ela deve entregar. Então, veja que nós falamos da pré-contratação,
Nós não falamos aqui necessariamente do momento da contratação, mas nós estamos falando que pós-contratação, o acompanhar é essencial. É essencial. E o treinar, né? Não quer dizer que nós estamos dizendo que fica a cargo apenas da empresa o desenvolvimento e o treinamento da pessoa, né? A pessoa tem que estar buscando esse desenvolvimento pessoal independentemente do que a empresa oferece para ela. Mas isso, Túlio, vem muito do igual você falou, do ambiente. Se a cultura organizacional ali é uma cultura que realmente incentiva o desenvolvimento, né, interpessoal de cada um, para ele vai ser natural ele procurar se desenvolver por si só. Sim. Porque eu estou na organização onde que todo mundo apoia o outro no desenvolvimento. Está todo mundo fazendo algo diferente, está todo mundo experimentando uma área diferente, está fazendo um curso diferente, está se atualizando. Ou seja, é normal aquele ambiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me desenvolver mais. Entendeu? Eu vou estar um degrau acima do que eu já tenho ali no meu ambiente. Então, assim, a sua cultura organizacional também tem que ter o pilar e o direcionamento de desenvolvimento. Desde o dono até o último funcionário. Porque senão fica aquela coisa assim, ó, todo mundo está se desenvolvendo e o dono está lá parado. Não existe. Não, se o dono está lá parado, esquece. Aí a coisa não anda. Não, aí a coisa não anda. Não existe, né? Se você não tem essa energia do dono, se você não tem isso é de cima para baixo, né? Realmente esse exemplo, porque no final das contas a responsabilidade mesmo de fazer dar certo é do dono, né? Então, se você contrata mal e depois você está tendo problemas, se você está tendo recorrentemente os mesmos problemas, né, e você continua, né, negligenciando, essa é uma palavra que a gente vai usar muito aqui, esse processo, você vai obter os mesmos resultados. Não tem como você ter resultados diferentes realizando as mesmas coisas. As mesmas coisas, né? E aí, Carla, a gente falou aqui no contrate devagar e demita rápido. O que é o contrate devagar? O contrate devagar entenda a função que você precisa, né? E para isso você precisa fazer um organograma. O que é organograma? O organograma é um local onde você vai colocar aquelas caixinhas, né? E você vai determinar ali cada função que vai ter dentro da empresa. E né? Quantas pessoas para cada função, por exemplo? E quantas pessoas. E uma pessoa pode ocupar, e isso não tem problema nenhum, ela pode ser o financeiro, o comercial, né? Ou ela pode fazer a operação A e B. Então, não precisa ser uma pessoa para cada caixinha. A pessoa ela pode acumular algumas funções. Desde que esteja no seu planejamento, né? Por exemplo, nesse momento da minha empresa, ela consegue fazer isso. Não, é porque assim, você pode ter a Joana, você não precisa ter assim, você colocou almoxarifado. Não precisa ter que o almoxarifado tenha o Gilberto. Sabe? O Gilberto ele pode ser um cara que cuida do almoxarifado e ele cuida do pátio de máquinas. Tranquilo. Você não precisa, para cada departamento, necessariamente ter uma pessoa. Você pode ter mais de uma pessoa para o departamento, mas você pode ter pessoas, que é o que acontece nas empresas, o dono, né, muitas vezes acumula 500 mil funções e não faz nenhuma bem feita. E às vezes ele pode não estar fazendo nenhuma bem feita. Porque ele fica ali, né, apagando fogo, né, na verdade. Isso é complicado, né? Se a gente acha que o trabalho do dono é apagar incêndio, né, e correr atrás do problema, eu acho que aí uma definição, né, é ruim. Mas, voltando para a contratação, eu acho que definido isso, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma prospecção, a gente vai receber contatos, que pode ser pelo WhatsApp, pode ser currículo, né? A gente vai ligar para essas pessoas, fazer uma ligação. Um bate-papo inicial, né? Inicial, e nesse bate-papo... É bom você já ter um script, né? Do que você... Por exemplo, qual que é o perfil que eu estou precisando? É um perfil... Porque você também tem que saber o perfil que você quer na sua organização. Porque, lembrando que você já tem outros colaboradores ali, né? Então, por exemplo, eu preciso de um perfil de líder, eu preciso de um perfil mais técnico. Não, eu preciso de um perfil mais comercial, porque ele vai ficar ali na parte comercial. Então, a primeira ligação é importante você fazer algumas perguntas. Escreve, né? Porque na hora que você está conversando, você acaba esquecendo.
Então, escreve no papel as perguntas que você precisa, faz ali um rascunho, né? Já passa aquilo ali. Porque você depois vai reler aquelas anotações e vai ver qual que faz sentido para você marcar uma entrevista pessoal, por exemplo. Então, você vai ter um processo, né? Exatamente. Vem ali o funil, você faz as ligações, depois passa para uma outra etapa e assim por diante. Por isso que é o contrate devagar. E as pessoas normalmente não fazem isso. O que elas fazem? Recebi o primeiro contato, liguei e falei, tem como você começar amanhã? Não, vem aqui amanhã cedo, às 6 horas começa o serviço. Aí a pessoa aparece lá às 6 horas da manhã. Aí eles conversam tipo 5 minutos. Tá bom, pode começar. Aí faz mudança, Não, traz família, traz cachorro, traz tudo. Aí depois de 15 dias, não me adaptei. Dura não um me mês. adaptei, isso. Então assim, como é que a gente, qual que é o antídoto, né, para isso aí? É exatamente o que a gente fala aqui, confie no processo. Então você tem que ter um processo e confiar nesse processo, né? Porque se você não confia no processo, não vai dar certo. Então o processo envolve exatamente, nós estamos aqui falando desse momento, faz a ligação com o script, ali você já vai selecionar algumas pessoas, né? Me veio na cabeça aqui uma pessoa que me contou um dia desses que recebeu um telefonema, né, de uma pessoa interessada e falando assim, não, cara, pode confiar em mim, cara, eu sou muito legal, cara. E aí ele já falou, não, eu não vou, né, não dá, porque estava falando com o senhor e a pessoa tratando de uma forma totalmente informal, assim, que era o caso, né? Então, foi ótima a ligação. Por que Porque foi ótima ligação? ele teve aquele filtro, né? Porque ele já descartou. E se ele não tivesse feito ligação? Ele já descartou. Então, primeira coisa, você faz essa ligação. Depois dessa ligação, né, você vai... Hoje em dia tem os meios tecnológicos, né? Você pode marcar uma entrevista aí online, alguma coisa. Chamada de vídeo, né? Uma chamada de vídeo, né? Aí você vai conhecer um pouco mais. A gente vai falar um pouco mais sobre as perguntas aqui, né? Mas só para falar um pouco do fluxo, né? Como que pode acontecer esse processo. Depois você pode lançar um desafio, né, Carla? Então, para você testar aquela habilidade técnica da pessoa, então você coloca um prazo, pode ser um desafio ou operacional. Depende ou prático, muito. Depende ou muito teórico. depende muito da vaga. Se for, Depende por muito exemplo, um operador de máquina, por exemplo, você tem que ficar, por exemplo, sei lá, 2 dias aqui fazendo alguma coisa. Então depende muito. Então você também tem que saber o que a sua organização precisa. Porque às vezes a pessoa que saiu faz tudo. É aquele faz tudo, que ele faz tudo na organização e você não sabe como que você vai arrumar o outro faz tudo, né? Eu vi um áudio no Zap um tempo atrás, o cara mandando assim, olha, pode me contratar. Que eu faço tudo. Porque não, eu piloto avião, eu passo veneno, eu coloco ferradura em burro, eu estico cerca, Não, é tão engraçado porque ele coloca tanta coisa que ele faz. No currículo? Não, no áudio mesmo. Ele se promove, mas assim... Num nível assim que você... Ele é um MacGyver, sabe? Realmente o cara é um MacGyver. Se ele fizer o que ele fala Alguém contratou? Será que alguém contratou? Não sei. Eis a pergunta. Tomara, né? Tomara que tenha contratado, porque um cara desse não pode ficar... Mas normalmente é isso, né? A pessoa fala que faz tudo, mas você tem que ter aquela visão e falar o seguinte, será que eu quero um faz tudo? Porque quem faz muita coisa acaba não fazendo nada. Não, com certeza. Então você tem que ter a pessoa específica para cada área. Obviamente, ele tem que ter uma habilidade extra. Por exemplo, eu opero máquina, mas eu sei também fazer outra coisa ali. Sim. Não, é interessante para mim? Não é interessante essa habilidade. Vamos desenvolver outra. Sim. Então, assim, você também tem que ter esse feeling, mas não é o que acontece na prática. A gente sabe que não é o que acontece na prática. É tudo muito misturado. Um dia um faz um trem, outro dia... Um dia a pessoa tá operando máquina, no outro ele já tá lá no armazém resolvendo outra coisa. Então, assim, é meio que bagunçado, entendeu? Aí você fala assim, meu Deus, não tem processo nenhum. Isso aí a gente tem que definir, né, no momento da descrição do cargo, da função, o que são as competências obrigatórias e as competências, vamos dizer assim, acessórias, complementares. E passar isso, né, Túlio? Porque normalmente a pessoa liga e fala assim, me fala, a pessoa nem pergunta, o que eu tenho que fazer? A pessoa só pergunta assim, quanto você tá pagando? Não, já é um mau início, né? Já é um mau início. Já então, início. Você tem que, primeiramente, ter essa atenção e ter as atribuições que a pessoa vai fazer muito bem desenhada. Tanto no momento da ligação, quanto em todos os processos. Você tem que intensificar o que ele vai ter que fazer. Por exemplo, se você está pensando numa pessoa do comercial, né, ou um tratorista, você tem que ter as competências obrigatórias, que é, por exemplo, né, saber fazer a manutenção do trator, saber fazer a revisão, saber operar, saber acoplar os implementos, etc.
e você tem as competências desejáveis, né? Que aí pode ser outras competências, ele pode saber regular um pulverizador, ou a questão também de anotação, de controle, etc. É aquela coisa assim, qual que é a sua habilidade, qual que é o seu diferencial? Isso. Aí, mas quem determina isso é quem está... Tá do lado de cá, contratando, quem né? tá, Fala assim, isso. Quem está gerando a vaga, vamos dizer assim. Então, quem está gerando a vaga é quem define essas competências, o que não pode faltar, porque isso aqui é eliminatório, e o que é desejável. Porque se eu e a Carla temos as obrigatórias iguais. Mas ela tem um extra a mais que também me serve, então ela ganha, né? Por ela ter esse diferencial. Então, a gente tem que ter isso... Muito bem claro. E isso vale para você que está assistindo o podcast e está em busca de uma vaga, né? Esses dias eu recebi no meu direct uma pessoa que falava assim, eu tô com muitos jovens assim na faculdade que estão em busca de estágio ou de vagas de emprego. E aí eu fiquei perguntando, eu falei, gente, será que essas pessoas que também estão em busca de emprego, será que elas também se atentam a isso? Será que elas estudam a fazenda que elas querem trabalhar? Porque, por exemplo, assim, às vezes você vai e você não sabe qual que é a metodologia, você não sabe qual que é a área, você não sabe, por exemplo, assim, qual que é a filosofia da fazenda. Só vai, assim, só vai. Por exemplo, não estuda a vaga, porque normalmente tá a vaga lá assim, atribuições, diferencial. Será que você tem? Qual que é o seu diferencial? Eu acho que é preciso uma honestidade, né, muito grande aí da pessoa, né, a poder falar, olha, eu não sou essa pessoa. Mas eu posso... Eu posso indicar, olha, eu entendi o que vocês querem, mas eu não sou essa pessoa, não me encaixo. E aí isso é legal porque você deixa uma porta aberta. Isso. Né? Porque você está sendo, olha, né, essas atribuições tal não é para mim. E então, assim, você vê que a gente não está dizendo que você precisa ter um RH, a gente está dizendo de processo, a gente está dizendo que tem diversas ferramentas que pode te auxiliar a ter um resultado, né, satisfatório, né? E sem dor de cabeça, porque eu acho assim, a parte da contratação é a dor de cabeça diária. A dor de cabeça diária, você está colocando a pessoa para dentro. A partir do momento que você acorda e você está ali se relacionando com pessoas, é dor de cabeça. A realidade é essa. E tem uma coisa assim que eu acho bacana a gente falar, que muita gente fala assim, esse negócio de treinar, eu treino, a pessoa fica lá 2 anos, e depois me deixa, e isso acontece muito, né? E abre ainda e vira meu concorrente. Gente, isso é o ciclo natural dos negócios, entendeu? Então, por isso, né, o que você tem que sentir nesse caso? Se você está treinando e a pessoa está ficando tão boa, você tem que sentir orgulho do que você está fazendo dentro da sua empresa. Porque você conseguiu repassar, né, aquilo ali. Mas é igual a gente falou, e a gente volta de novo naquele outro detalhe. Você, por exemplo, você tem o prata da casa, mas você tem um outro que está ali naquele caminho? Sim. Você sempre tem que pensar assim, e se esse cara me deixar hoje? Eu tenho alguém que pode ficar no lugar? Você sempre tem que pensar dessa forma, mas na prática não acontece dessa forma. E aí tem uma coisa bacana, Carla, que quando a gente pensa em promoção, né, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de não promover quem está... Os talentos, né? Não, de quem estar há mais tempo. De quem estar mais tempo na casa. Mais tempo lá, né? Como é que funciona? A pessoa acha que por ela ter muito tempo de casa, automaticamente ela é a pessoa que deve ocupar um cargo, uma função de liderança. Nós já falamos isso no episódio de liderança. Se você não viu, entra no nosso podcast, vai lá no episódio sobre liderança, e a gente fala que liderança não é um cargo, né? Existem funções, né, cargos de liderança, mas liderança não é um cargo. E junto com a liderança, né, vem diversas responsabilidades, atribuições, competências. Então, assim, quando a gente fala, parece meio óbvio que a gente deve colocar a pessoa mais capacitada. Mas no dia a dia, quando você convive ali com a pessoa, que ela está, por exemplo, 5 anos, 7 anos com você, e aí você coloca uma pessoa que tem, sei lá, 1 ano de casa, num cargo de liderança... E ela já tem um desenvolvimento, porque assim, igual você falou, a liderança não é algo que é dado, ela é conquistada. Então, às vezes você tem 7 anos, mas a pessoa chegou em 1 ano e ela conquistou a liderança. Então, também tem esse feeling também. E
o gestor, ele tem que ter muita atenção, porque senão meio que causa atrito ali, entendeu? A maioria das brigas internas é normalmente por causa disso. Ah, a pessoa chegou depois e já tá tendo uma posição maior, aquilo outro. Mas às vezes ela se comportou, ela tinha habilidades que colocou ela naquele momento. Então, assim, o que você pode fazer para se desenvolver? E o que o gestor pode fazer para incentivar os demais a se desenvolver? Quando a gente tem esse direcionamento, fica mais tranquilo. Para onde que a gente está indo, né, tem as pessoas que se adequam, tem as pessoas que a gente traz de fora já com aquele perfil, e tem as pessoas que não se adequam e que automaticamente elas vão sair do barco. Né? Então a gente tem que ter isso muito claro. Esse também é um ciclo natural. Então, assim, dando uma resumida, né, nós falamos aqui que esse discurso que não tem mão de obra qualificada, que não tem na sua região, ou não tem vaga no segmento, isso pode até ser verdade. A gente não está dizendo que isso não é verdade. Mas o que corrige isso é ter um processo que garanta que você, através daquelas etapas, você consiga recrutar a pessoa certa no tempo hábil. Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa é essa questão de treino, e a pessoa vai embora. Isso é um ciclo natural e, novamente, a gente reforça. Você tem que ter orgulho e você tem que ter aí, novamente, o processo. Porque o processo que vai garantir que você tenha, novamente, pessoas sempre entrando, sendo avaliadas. No fluxo, né? No fluxo. É aquela questão pode ter uma rotatividade, mas a empresa está preparada para a rotatividade. Exatamente. Porque a rotatividade que ela é feita bruscamente, que é aquela questão de entra e sai sempre, a organização fica deficiente, você não consegue entregar aquilo que você quer, sua produção não consegue ter a performance que tinha antes. Então, você tendo um processo ali, você consegue realmente antecipar certas dores de cabeça. Com certeza. Então, por exemplo, se o funcionário vira para você e fala assim, olha, eu vou ter que deixar o trabalho, eu só posso ficar 15 dias. Você tem um processo que com 15 dias você consegue colocar outra pessoa no lugar. Exatamente. Agora, quando você não tem, é dor de cabeça. Você já não sabe o que faz. Aí você começa a fazer, algumas... concessões que não é boa para sua organização, mas você faz porque você precisa da pessoa ali. É o que mais acontece, assim, na prática. Você joga com o que tem, né? Isso. E aquilo tem uma visão muito ruim dos demais. Fala assim, não, então é só eu chegar ali e falar que eu fui embora, porque não tem ninguém no meu lugar. Então, começa a ter aquela queda de braço entre os funcionários e o gestor. Ou seja, a organização... E aí, né, tem uma coisa assim, que é como que a sua empresa é vista. Né? Tem um negócio que chama Empower Branding. Né? O Empower Branding é como que as pessoas enxergam a sua empresa. Então, desde o seu processo de contratação, até a sua questão de treinamento, até a sua missão, visão, valores, como que você entrega, né? Tudo isso, as pessoas marcam a sua empresa como um local bom ou um local que não é tão bom para trabalhar. E as melhores pessoas, né, elas buscam, além da questão da remuneração financeira, elas buscam esse lugar onde que elas podem colocar elas podem participar elas colocam, da construção de algo maior que elas. Elas colocam sua energia, elas são reconhecidas, elas sabem que ele tem uma missão, ela faz parte de um movimento, de algo. Exatamente. Sabe? Então, isso também é muito importante, mas isso vem muito de encontro com a cultura organizacional. A gente fala muito isso aqui, a gente começou a falar isso muito desde lá do desenvolvimento do dono, falando sobre a cultura organizacional, porque ela realmente vai traçar toda a sua estratégia. Tem uma parte de um livro que eu gosto muito que ele fala o seguinte: a cultura organizacional come a estratégia no café da manhã. Sem dúvidas. Ou seja, se você não tem uma cultura organizacional, a sua estratégia pode ser a melhor possível. A cultura está no centro, né? Isso. É o eixo do carro. E então, assim, será que você não está tendo as melhores pessoas ou essa escassez de pessoas não seja porque as pessoas boas também não reconhecem ali na sua empresa um bom local de trabalho? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer de dentro para fora também. E aí, Carla, quando a gente fala, passou pelo processo, telefonema, fizemos aí um call, fizemos um teste, e aí chega na etapa final
de que é de contratação. fato a contratação. Que é ali chegou na final. Você vai definir as pessoas que vão entrar para dentro ou não. Tem a questão das perguntas, né? O que a gente deve perguntar para a gente realmente conseguir extrair e entender aquela pessoa, né? Tem duas coisas que a gente orienta. A primeira coisa é não fazer perguntas que tenham a resposta sim ou não. Né? Fica muito fácil, né? Isso é uma coisa que a gente orienta. E outra coisa são perguntas que faz com que a pessoa reafirme aquilo que você acabou de dizer, acabou de dizer, né? Por exemplo. Então, tem que ser perguntas que você motiva a pessoa a falar mais dela, a falar mais das experiências dela. Então, uma pergunta muito fechada, ela pode ocasionar as respostas muito práticas, né? Sim ou não? Não, tudo bem, ok. Sempre ou de vez em quando. Agora, quando você faz uma pergunta mais aberta, ou seja, no sentido que a pessoa tem que discorrer um pensamento, você começa realmente também a analisar o perfil daquela pessoa que você está contratando. Você pode, além das questões técnicas, né, que é o que o candidato vai preparado para responder, você pode perguntar exatamente como foi a história dela até aqui. Me conta um pouco sobre você, conte sua um pouco família. sobre você, o que te motiva. Isso. Né, perguntar sobre situações que ela passou, situações de dificuldade. E quando a gente está pensando em resultados, né, a gente pede para a pessoa explicar, por exemplo, quais ferramentas que ela utiliza, como que ela utiliza aquelas ferramentas e quais resultados que ela teve. Né? Então, quando você coloca nesse contexto, vamos pensar aqui numa função do financeiro, por exemplo. Então eu trouxe muito resultado financeiro de excelência para as empresas que eu trabalhei. Bacana, legal. Qual o sistema que você usava? Qual o sistema que você usava? As métricas, como que você fazia o balancete de metas? Você fazia? Como que você entregava isso? Você também tem que conhecer esses processos para você fazer perguntas mais assertivas, né? Porque às vezes você não conhece nem da sua empresa e quer contratar uma pessoa. Então, exatamente. Não tem como. Quais indicadores que você analisava? Né? Então, me fala um pouco sobre como que vocês faziam o planejamento do financeiro? Como que o financeiro entrava na base de planejamento, porque aí você consegue ver se realmente a pessoa entende do que ela tá falando, sabe? Da vaga. Porque se você... Senão é um forasteiro, né? A pessoa fala que tem experiência, mas tá ali, né? Porque se você falar pra pessoa assim, eu preciso de uma pessoa que seja motivada. Você é motivada? Sim. Eu sou motivado. Todos os dias acordo motivadíssimo. Motivadíssimo. Então, a gente tem que perguntar coisas que tragam a evidência, evidenciem aquilo que a pessoa está dizendo. E também, comprovem. Túlio, isso, também tem que ser perguntas que, tanto para o lado técnico e para o lado humano. Então, você também tem que fazer perguntas que você, por exemplo, tecnicamente, ok, vamos lado humano e também de convivência. Tem que ter algumas perguntas aqui naquele sentido. Aquela famosa pergunta, você é bom em trabalho em equipe? Já está batido. Pessoal, não. Tenta fazer uma pergunta mais específica. Uma pergunta mais específica é assim, se você está numa função de liderança, como é que você dá um feedback? Como é que você chama a pessoa para dar um feedback? Se você precisar desligar um funcionário como que você desligaria? Entendeu? Então, como que você age numa situação... Sob pressão. Você coloca uma situação e como que você age? Conta pra mim uma situação que aconteceu e que você teve, né? Como é que você agiu? Isso você pode fazer tanto verbal, né, num bate-papo ali, ou algumas fazendas, né, que já tem ali uma estrutura já bem organizada, eles fazem normalmente ali uma provinha, né? Dá pra pessoa responder ali, às vezes um formulário pra pessoa responder. Obviamente, pode ser não o seu caso, mas faz um bate-papo, né? Uma conversa mesmo. Vai contratar, faz esse tipo de pergunta, porque você consegue realmente alinhar isso. Porque se você não faz, você vai descobrir isso da pior forma possível. Da pior forma possível. No dia a dia. No dia a dia. Aí você pode se assustar. Tem duas coisas, né? Eu já escutei assim, a pessoa às vezes chega para você com a indicação. Aí ela fala assim, olha, eu tenho uma pessoa, um cunhado, um sobrinho que ele é tão competente, ele é tão bonzinho, só falta uma oportunidade para ele poder se dar bem. Aí você coloca a pessoa, né? Ou então você olha no currículo da pessoa e vê que ela não para em lugar nenhum. Né? Ela fica 3 meses, ela fica 4 meses e muda de lugar para lugar. Aí você faz entrevista, acha o cara super bacana,
Fala, puta, esse cara, né, aí é o que eu tava procurando. Aí, beleza. Aí o cara entra na empresa. Muda totalmente, não, né? Aí o cara fica 3 meses. Aí você fala assim, agora eu sei. Por que ele só fica 3 meses, né? E assim... E também tem que se atentar para esse período, né? Ah, quanto tempo você ficou no tal lugar? Por que você saiu? Me conte detalhes. Eu gosto muito quando as pessoas perguntam assim, me fale sobre o seu antigo trabalho. Se a pessoa fala muito mal, já é um índice, você fala assim, opa, peraí. Não existe, né? Não existe. Então, você também tem que ter alguns feelings, sabe? E isso você vai fazer dentro do seu processo de contratação. Não tem a gente tá dando aqui dicas, tá? Não é uma receita que você vai pegar e fazer, obviamente, do jeito que a gente tá falando, mas são coisas que o Túlio aplica sempre, coisas que eu vi meu pai aplicando, né? Meu pai fazendo, e que deu certo. Evitou muita dor de cabeça. Não, e assim, a gente traz isso, logicamente, referências, livros também, que a gente traz, né, Carla? E pessoas que trabalham com isso. É lógico que nós não somos especialistas, né, em contratação, não somos psicólogos, RH. Eu acho que o grande ponto aqui é trazer a clareza de que você precisa ter um processo bem definido e que o processo é rei, né? Então, quando você tem um processo que é rei e você passa por esse processo, você tem um processo logicamente mais eficiente. Então, e você elimina muitos obstáculos, né, Túlio? Com certeza. Você consegue ter ali uma visão mais clara do seu negócio no sentido de pessoas. Por exemplo, você não está contratando ninguém, mas aparece alguém lá na porteira procurando emprego. Você não vai descartar. Faz ali, né, aquela primeira fase da contratação. Vai que ele é uma possível pessoa para daqui a algum tempo. Então, guarda aqueles dados, né? Tem ali um banco de dados de pessoas que não entraram para o time, mas que ficam ali. Isso é muito importante, né? É assim, a indicação, é lógico que ela é uma ferramenta, né? É um processo, é uma forma de você contratar. O que não pode ter é a indicação ser a única forma, o único né? método que você tem para contratar, né? Porque aí você reduziu, né, um processo que deveria ter toda uma sequência lógica, né, a simplesmente uma mera indicação. Então, você está refém do processo e aí... quando você vê, você está assim, gente, tem alguém para me indicar? Você tem algum vizinho? Aí você começa a ficar desesperado, porque a função está lá, o serviço está parado, vamos supor que está a época de colheita, tá a máquina parada é prejuízo. E assim, a gente fala muito, voltando na questão de pessoas não qualificadas, mas tem um estudo que diz que 85% das pessoas estão insatisfeitas no local onde trabalham ou estão em busca de novas oportunidades. Será por quê, né? Então, desses 85%, logicamente que nem todo mundo é bom, né? Mas tem muita gente boa. Então, as pessoas muitas vezes estão empregadas, mas estão buscando outro lugar. Mas elas não estão buscando um outro lugar qualquer. E a forma que você se posiciona, a forma que você contrata, a forma que você insere, né, as pessoas, a adaptação, diz muito sobre o que você é. Então, todo esse processo conta muito, né, para que você retenha as melhores pessoas e, logicamente, que se você tem um plano de salário e carreira, a pessoa ela sabe, inclusive, o que ela tem que fazer para que ela consiga chegar lá, né? A gente fala assim, que se a pessoa, se o colaborador chega até o dono e pede aumento, quer dizer que o seu processo ele está falho em algum lugar. Porque se ele está pedindo aumento e ele não alcançou aquilo que deveria alcançar, está errado. Tem alguma coisa ali que tem que ser mudada. E por outro lado, se ele alcançou e não recebeu aumento, aí ele também está errado. Aí ele se frustra, ele fica desmotivado e aí ele começa a procurar um novo emprego. E ele sempre vai procurar aquilo que está faltando naquela organização. Por exemplo, olha, o salário é o mesmo, mas eles têm uma bonificação para X. Isso. Nossa, eles têm um plano de desenvolvimento para líderes, né? Exatamente. Eles têm um plano de carreira. Então, assim, são coisas que às vezes a gente fala, Túlio, e as pessoas pensam, isso aí não tem como aplicar na fazenda. Tem, mas sempre no processo e dentro da sua capacidade. Isso, e assim, vou reforçar novamente aqui, Carla. Gente, nós não estamos falando aqui só para fazenda. Nós estamos falando para empresas do segmento agro como um todo. Então, se você tem empresa de logística, se você é um consultor, se você tem empresa que está na cidade,
mas que é do segmento agro, nosso podcast Meu Sucesso Agro é voltado para você. Se você não tem nada do agro, eu tenho certeza também que se você tem uma padaria, eu tenho certeza que se você tem uma mercearia, eu tenho certeza que se você tem uma empresa de marketing, o que seja, essas dicas aqui que nós estamos falando sobre contratação também servem para você. A gente acaba puxando muito aqui para a fazenda porque é o nosso background, mas isso aqui vale para contratação em nível geral, né? Eu acho que é isso. Inclusive, falando em ferramentas, né? Existem algumas ferramentas para poder analisar perfis comportamentais, né? Que aí nesse processo todo não é o que define a contratação, mas é o que... Mas te dá um norte, né? O que direciona exatamente se aquela pessoa está no perfil que você precisa, né? E que são bastante utilizadas. E assim, não é tão caro trazer pessoas e ajuda externa para poder estar fazendo a melhor contratação possível. E muitas vezes, assim, uma consultoria também nesse sentido, né? Eu preciso de um processo de contratação, eu não sei por onde começar, não sei como mapear isso. Também ter um mentor, a gente fala muito em ter mentores, né, Túlio? Em ter alguém ali que te direcione, porque é difícil, não é fácil. Então, você ter alguém ali que fala, olha, vem, eu vou pegar na sua mão, vou te ensinar como que você faz, depois você consegue caminhar sozinho, entendeu? Eu acho que quanto mais você recorre à ajuda externa, mais você fica disponível para poder buscar mais ajuda externa. Porque isso é outra crença, né? De, eu não vou contratar consultor, eu não vou contratar... Sabe, muitas vezes isso sai muito mais barato, porque você pega uma pessoa que tem um conhecimento específico sobre aquilo, para poder, você injeta isso diretamente ali na veia, né, na sua empresa. Então, quanto mais você recorre, toda empresa, todas as pessoas precisam de ajuda externa para alguma coisa dentro da empresa. Pode ser num período específico ou mais longo, né? Carla, eu estou satisfeito com o que a gente trouxe aqui eu também estou super. Contratação. Eu acho que deu para dar uma visão assim, sobre processos. Eu acho que a frase que a gente termina esse podcast de hoje sobre contratação é processo. Né? Tenha o seu processo de contratação. Você vai se sentir muito mais seguro ao contratar uma pessoa, ao demitir uma pessoa também, porque tem também ali todo o processo. Então, se você não tem... Manda aqui no nosso bate-papo, né, nos nossos comentários, lá no direct, se você tem alguma dúvida sobre como montar o seu processo de contratação. Como é que você contrata hoje? Quais são... A gente tem também alguns posts lá no Instagram falando sobre contratação. A gente tem muito conteúdo que pode te ajudar e te dar um norte sobre isso. Tá? O pessoal quer saber muito sobre perguntas, né? Não tem a pergunta mágica, gente, mas tem as perguntas que você consegue evidenciar, né? Se a pessoa está dizendo aquilo que ela é mesmo e se ela consegue entregar aquilo. Isso. Então, a gente quer agradecer você que ficou até esse momento com a gente aqui no podcast. A gente se vê no próximo episódio. E você que não segue a gente, por favor, né? Siga a gente nas nossas redes sociais. Se você tem um amigo, né, que tem uma agroindústria na área do agro, envie esse podcast e fala, nossa, meu amigo comentou que está tendo dificuldade em contratar alguém. Vou mandar esse podcast. E mesmo que a pessoa nunca reclamou, mande também o podcast. Se você é do agro, né, se você está em cima do burrinho aí, ou se você está em cima do avião, né, do Gustavo Lima até a pessoa que está montada lá na enxada, esse podcast aqui é para vocês. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Colar no AgroAgenda, né? Porque tem muita coisa bacana, Carla. Primeiro, assim, não são apenas os eventos presenciais, então as lives também, os eventos online, os grandes eventos tradicionais agropecuários, né, estão ali no AgroAgenda também. E a formação do produtor e os negócios, né, muitos deles acontecem dentro dessas feiras, as melhores oportunidades. E assim, o segmento do agro já sabe, os produtores já sabem, as feiras já sabem que para poder ser visto e para poder fazer o relacionamento precisa estar no AgroAgenda. Então, a AgroAgenda foi uma escolha, na verdade, do produtor rural, dos técnicos do segmento que se consolidou. Então, em vez de você ficar perdendo tempo aí, buscando em vários lugares, vai no AgroAgenda, no Instagram ou no site, que você já encontra tudo ali pronto para você poder fazer, inclusive, o seu planejamento do ano, qual feira que você vai, aonde que você vai fazer negócios, aonde que você vai encontrar com os amigos e se divertir também.